do Senhor para todos vocês, e a meditação de hoje é: Jesus acalma a tempestade. Em Lucas 8, 22 e 24, Jesus diz assim: Jesus e seus discípulos estavam no barco, no mar da Galileia, e Jesus adormeceu. O vento começou a soprar muito forte e as ondas muito altas começaram a encher o barco de água, e os discípulos ficaram com medo, achando que o barco iria afundar. Então acordaram Jesus e pediram-lhe ajuda. Os discípulos ficaram com muito medo, muito desesperados. Eles não confiaram no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava no barco. Às vezes a gente acha que o Senhor Jesus está em silêncio na tempestade, mas não, é no meio da tempestade que Ele quer que a gente use a nossa fé. Mas os discípulos não usaram a fé e ficaram com muito medo e não confiaram no Senhor Jesus. Ou você perdeu um filho, a depressão, a ansiedade, a insegurança, o medo, as dúvidas. Não, essa tempestade é para você usar a fé e confiar em Deus e descansar, mesmo que Ele esteja em silêncio, mas Ele está com você junto no barco. Lucas 8, 24, o Salvador ordenou ao vento que parasse de soprar e que as ondas se acalmassem, e o vento parou e o mar ficou calmo. Então, o Senhor Jesus, nosso Salvador, Ele parou o vento, usou a fé, e nesse momento Ele não ficou desesperado. Então, os discípulos acordaram o Senhor Jesus para ajudar eles, porque eles sentiram medo, eles sentiram que eles iam afundar e morrer. Mas eles não iam morrer, porque o próprio Senhor Jesus estava junto com eles no barco, mesmo em silêncio. E também o Senhor Jesus acordou, né? Os discípulos pediram, ajuda, e Ele acordou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus acordou calmo, confiante, com fé em Deus, né? E com fé ele acordou como se nada tivesse acontecido, como não tivesse tempestade. Então a tempestade não paralisou o Senhor Jesus. A tempestade não é para paralisar ou para nos derrubar, mas a tempestade é para a gente usar a fé e acabar com a tempestade, e repreendendo a tempestade. E usando a fé como o Senhor Jesus usou o medo. A tempestade do medo começaram a afundar o coração deles. Mas o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus estava firme ali e com fé, e confiando em Deus, que tudo ia dar certo, que ninguém ia morrer naquele barco. Em Marcos 4:40, Lucas 8:25, Jesus perguntou aos seus discípulos por que ficaram com medo e disse-lhes que deveria ter mais fé, e os discípulos, admirados, ficaram pensando que tipo de homem era capaz de dar ordens ao vento e ao mar. Os discípulos estavam dando sempre com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus sempre usava a fé, né? Curava, libertava, transformava as vidas das pessoas. O tempo todo os discípulos estavam junto com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sempre manifestava a fé, mas eles não enxergavam a fé. Eles continuaram na dúvida, no medo, e mesmo assim o Senhor ficou em silêncio para deixar eles desenvolver na fé. Eu sei que isso é difícil, essa tempestade, mas olhe somente para o Senhor Jesus. Fala que assim, nessa tempestade que eu estou passando, que eu não vejo a solução às vezes, mas Deus está no controle, Deus está acalmando a sua tempestade. E essa tempestade é para você usar fé, para você amar mais a Ele e deixar que Ele resolva todas as coisas. Então essa tempestade não é para matar você, essa tempestade é para você focar mais nele, sabe? Você tem mais fé que Ele vai fazer resolver. Então, pessoal, eu coloquei aqui as coisas que atrapalham de a gente manifestar a fé em Deus. Então, o medo atrapalha colocar a fé em ação. O desespero também atrapalha colocar a fé em ação. A murmuração também atrapalha de colocar a fé em ação. O pecado da insegurança também atrapalha de colocar a fé em ação. A dúvida é a principal inimiga da fé. Confiar no Senhor Jesus na tempestade. Tudo fica calmo quando o Senhor Jesus sempre está por
perto, receba essa palavra de Deus e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau!